ponto. Já nasceu, aleluia. Dias em que todos se reúnem, todos têm a mesma oportunidade, veio para acabar com o preconceito. Então Jesus, ele é uma data em que todo mundo se reúne para festejar, se reúne para trocas de presente, se reúne porque chamam os parentes, amigos, e ali nós nos confraternizamos. Então Jesus, ele veio para formar essa união entre o povo. Mas que bom que todos os dias nós pudéssemos se reunir e praticar o mesmo ato. Só que nós só praticamos naquele dia. E depois a correria do dia a dia nos leva para todos os lugares, e dificilmente nós se encontramos até o outro Natal. Então Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ter essa união constantemente na nossa vida. Todos têm a mesma oportunidade. Então todos nós temos a mesma oportunidade de estar participando desse nascimento de Jesus. O Natal em latim significa nascimento. Então nós vemos aqui que o Natal, ele representa Jesus Cristo, porque ele nasceu não no dia 25, como se fala, né, porque na verdade o dia 25 lá em Roma é comemorado do Deus pagão, o dia do sol. Mas na verdade se cogita que ele nasceu no mês de abril, no mês de abril, mas nós não temos a certeza. Na verdade ele com certeza não é no dia 25 de dezembro. Foi escolhida essa data, e então nós também comemoramos o nascimento de Jesus no mês de dezembro. E veio para acabar com o preconceito. Por quê? Antigamente, nós sabemos que no Antigo Testamento tinha só os hebreus que eram considerados os salvos, e as outras pessoas não tinham oportunidade, achavam que só eles tinham salvação. Então Jesus, ele veio para acabar com esse preconceito. Então todas as raças, línguas e nações, né, têm essa oportunidade de aceitar o Salvador Jesus. Então ele veio para acabar com esse preconceito. Próximo ponto. Isso aqui é muito importante. Jesus, ele deixou a sua glória. Ele deixou ali a sua glória, ele estava ali no seu trono, estava tranquilo, mas chegou o momento. Lá em Gálatas, ele fala que ele veio no momento oportuno. Gálatas 4:11, ele fala que ele veio no momento oportuno. Era a necessidade de Jesus vir, porque o povo estava desordenado. Então ele veio, ele saiu da sua glória, ali do seu trono, porque Jesus é o próprio Deus. Diz lá em João que ele se encarnou, e ele veio como homem para estar nos livrando da morte. Também ele veio por amor. Ele não veio obrigado, ele veio porque ele teve amor pelas nossas vidas. Então quem tem coragem de estar morrendo, às vezes até com um filho da gente, a gente é capaz de pular dentro do rio, mesmo a gente não sabendo nadar, e sabendo que a gente vai morrer, a gente tem coragem de pular lá para salvar o filho da gente. Mas acho que caiu um colega lá e falou assim: olha, você vai me desculpar, mas você vai morrer, porque eu não vou pular aí não. E Jesus, ele não se importou com os nossos pecados. Ele veio para todo mundo. Ele não se importou. Então ele veio por amor.
E ele veio para ser o príncipe da paz. Ele veio para nos dar a paz. Infelizmente, nós não estamos vivendo no momento de paz no mundo, mas a paz que Jesus veio dar é a paz que reina no nosso coração. Então nós que aceitamos esse Jesus, nós que temos que transmitir essa paz às pessoas, para que nós possamos estar dando esse testemunho de príncipe, que ele veio para nos dar essa paz, porque o mundo possa ver em nós que ainda há solução para esse mundo. Ainda que a gente sabe que nem todos vão se salvar, até dentro da igreja mesmo tem pessoas que vão ficar. Infelizmente, nós temos que falar isso. Até dentro da igreja tem pessoas que vão ficar. Então, imagine as pessoas que não aceitam Jesus como Salvador. Então ele veio para ser rei de Israel. Nós já falamos sobre o rei, e ele veio para reinar, e ele vai vir para reinar eternamente. Ele reina, até hoje ele reina, porque todo o céu e a terra está sob o seu domínio. E ele ainda reina. Só vai esperar as profecias se cumprirem, e Jesus ele vai estar voltando para levar os seus escolhidos. Então nós temos que estar preparados e vigiar, porque Jesus há de voltar um dia e levar os seus escolhidos. E por isso que nós estamos aqui, adorando esse Jesus, para que nós possamos estar galgando a nossa caminhada até a sua presença. Próximo ponto. Verdade, isso mesmo? Verdade e libertador. Então Jesus é a verdade. Isso mesmo? Eu não estou enxergando ali o verdadeiro Natal. É o verdadeiro Natal, né? É isso mesmo. Então, o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Natal. Nós fazemos muitas coisas, compramos, o comércio usa essa data para estar adquirindo ali seus ganhos, e se faz uma montagem em cima dessa data, e todos ficam jubilosos pelos seus lucros, né? Mas esquecemos do verdadeiro Natal, que é Jesus Cristo. Então ele é a verdade, né? Então a própria palavra que ele é a vida é a verdade. Então não devemos abrir mãos dessa verdade, porque é ele que vai nos conduzir até a presença do Pai. É ele que fez esse sacrifício por nós. Então é ele que tem esse privilégio de pegar as pessoas, a cada um de nós. É ele que vai ter esse privilégio de entregar para o Pai. E ele é também ele também é o melhor presente que nós podemos ter. Não existe outro presente maior do que esse presente que Deus deu para nós, que foi a morte do seu Filho. Eu coloquei ali em João 3,16, eu nem coloquei lá para a gente estar lendo, porque todos nós já conhecemos esse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu Jesus por nós, deu esse presente para nós. Nós não merecíamos esse presente, mas Ele deu para nós esse presente de graça. Ele exige apenas uma coisa, que nós cremos nesse sacrifício que Ele fez por nós. Só isso, só essa palavrinha, cremos. É só isso que Jesus pede de nós, mais nada. Então nós temos que crer nesse Jesus. E
e nós teremos aquilo que Ele tem preparado desde a fundação do mundo. Ali o nosso lugar está garantido, para aqueles que creem e têm como Salvador a sua vida e reconhecem o sacrifício dele ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter esse privilégio de estarmos ali vivendo na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a última, Brilha Jesus. Então a música que foi cantada, a última música, Brilha Jesus. Então Jesus ele já brilhou. Jesus já brilhou e continua brilhando nas nossas vidas. Às vezes, com as nossas atitudes, nós ofuscamos o brilho de Jesus. Então Jesus ele continua brilhando. Não precisamos pedir para Ele brilhar. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é a luz que ilumina o nosso ser. Então nós temos que estar buscando, né? Buscando esse Jesus para que o nosso caminho seja iluminado. E como nós devemos estar alcançando esse brilho de Jesus, com as nossas atitudes, com as nossas vidas, como nós nos comportamos diante da comunidade e também diante de outras pessoas no nosso trabalho, na escola e em outros lugares. Então, nós também temos que fazer brilhar a luz de Jesus através da nossa vida. Então, nós vimos aí, Ele também é o nosso. Nós vamos estar aí partindo para a nossa conclusão. E só Jesus pode libertar. Então, como eu estava falando, nós vemos ali o Natal. O Natal ele é comemorado de várias formas. Então ali aquelas luzes que nós vimos ali são as luzes que os romanos usavam como Deus Sol. E o Natal ele foi ali inventado porque tinha um Papa Nicolau e ele era de cabelos brancos e ele dava muito presente para as pessoas. Era um Papa, era um bispo católico, né? E as pessoas se espelharam desse bispo e começaram a estar fazendo essa data natalícia. E pegaram assim e colocaram o Papai Noel para que pudesse estar fazendo essa parte. E também as luzes e também os presentes. Os presentes também tomaram ali pelos reis magos, né, que levaram os presentes a Jesus, e eles ali pegaram também essa ideia e começaram a fazer essas trocas de presentes também. E tem alguns países que no mês de janeiro, né, que é o dia 6 de janeiro, que é o dia dos reis magos, e eles também têm até pais que se vestem de magos para estar ali trocando os presentes aos seus filhos, familiares. Então, são coisas que foram inventadas pelo povo. E consequentemente, o comércio, né, se apoderou dessas ideias e vimos que hoje é uma coisa que às vezes nós nem temos dinheiro para comprar, nós vamos lá e compra 5, 6 presentes lá e deixa lá R$200 lá, facinho de deixar R$200 na loja. Porque
Porque se a gente não der aquele presente, a gente vai ficar chateado. Então, então são coisas que o povo inventou. E aí nós vemos que realmente Jesus ele nós perdemos o foco do verdadeiro Natal. Porque nós atentamos para várias coisas e o nosso Jesus ele fica em segundo plano. Às vezes nós só oramos ali para comer e ali uma oração de fome, né, que não dura nem 30 segundos, né, abençoa essa comida em nome de Jesus, amém? E depois Jesus é esquecido, né? Daí não se lembra mais de Jesus. Ali só comemoração, brincadeiras, e depois nós vamos almoçar, vai embora de noite, pelo menos a minha família é assim. Né? Nós comemoramos o Natal, se cai na terça-feira, nós vamos comendo até no domingo. Então vai sobrando, depois a gente vai repondo e nem festa do judeu, né? O judeu demora, as festas do judeu uma semana. Então quem cai na terça-feira, que nós escolhemos uma casa para estar fazendo o Natal, e quem cai na casa de terça-feira está perdido, porque tem que sustentar o povo até no domingo. Aí quando cai no sábado, a pessoa fica feliz, porque é 2 dias só, então é sábado e domingo. Então nós estávamos na casa do Adesil lá, ele não acreditou muito, né? Aí o Caio também foi lá com a gente lá, né, Caio? E a gente todo dia ele estava trabalhando assim, nossa, o povo já vem de novo. Então, todo dia no almoço na janta. E no último dia a gente almoçava só e tomava um cafezinho. Então ele ia embora. Então mas ele só falou isso para ele dar uma descontraída, mas que a gente realmente esquece daquele do nosso libertador. Então, esse ano vai ser na minha casa, não sei como é que vai ser. Então, a gente está terminando aqui, a gente tem que realmente deixar Jesus nascer no nosso coração. Jesus ele nasceu, mas em primeiro lugar, para nós ter essa consciência do Natal, nós temos que deixar Jesus nascer no nosso coração. Porque se Jesus não nascer no coração, de nada adiantou a vida dele aqui. Então nós temos que ter essa consciência que o verdadeiro presente que Deus deu para nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que aceitar Ele no nosso coração, para que realmente nós possamos estar dando ênfase a esse nascimento de Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que realmente esse Natal ele seja para nós um Natal que realmente ele venha não nascer ali na manjedoura onde ele nasceu, mas que realmente ele venha nascer no nosso coração. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Foi para isso que ele mandou Jesus, foi para isso que ele veio, para que nós pudéssemos ter realmente essa vida e vida em abundância. É uma vida que nunca acaba. Essa vida nós vamos terminar aqui. Esse corpo aqui ele vai ficar aqui, mas o nosso espírito ele vai para Deus. E esse espírito é que vai ali gozar da vida eterna. Aí nós nunca mais vamos sentir dor, não vamos ter a preocupação de pagar a conta, não vamos ter a preocupação de estar lutando com as coisas desse mundo, mas lá nós vamos ter a vida eterna e vai ser um eterno louvor ao nosso Deus. Ali nós vamos estar ali conhecendo aquele Pai que realmente teve a grande misericórdia nas nossas vidas. Porque se Deus não for fazer um pente fino dentro de nós, com certeza iríamos para o céu. Mas Deus ele passou a imensa misericórdia. Nós ainda vamos ter, mesmo ainda sendo pecador, nós ainda vamos ter essa oportunidade de estar chegando até o Pai. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Senhor, queremos te agradecer, a Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus aqui na terra para que nós pudéssemos, meu Pai, descobrir, Pai, que o Senhor é o verdadeiro Deus, o verdadeiro que veio para nos salvar dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, com a tua infinita misericórdia, Pai, teve compaixão das nossas vidas, meu Pai, que possamos, meu Deus, a cada dia, Pai, fazer justo, Pai, de tanto sacrifício que o Senhor fez, meu Deus, para que nós pudéssemos, meu Deus, chegar, Senhor, até a tua presença, Pai. Ajuda, Senhor, a cada um que está aqui, meu Pai, aqueles ainda que ainda não colocaram Jesus no seu coração. E hoje, meu Pai, antes, Senhor, de estar chegando o Natal, que Ele possa, Senhor, fazer, meu Pai, e possa, Senhor, estar se sentindo, Senhor, a tua presença na sua vida, Pai. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor. Fica conosco, Pai, continue nos abençoando. Abençoe, Senhor, tudo que vai ainda ser feito aqui, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a cada um, Pai. Que nós possamos, ó Deus, continuar com essa luta no nosso dia a dia. Sabemos que a caminhada para nós chegar até a Nova Jerusalém, ela tem muitos obstáculos, mas o Senhor está à frente, Pai, limpando todos os obstáculos, para que nós possamos, ó Deus, vencer, Senhor, as nossas dificuldades do dia a dia. Ajuda do Senhor. Sabe, Senhor, Tu conheces as nossas fraquezas, que o Senhor esteve aqui no nosso meio. Tu sabes, Senhor, das nossas fraquezas, Pai. Sabes, ó Pai, que vivemos na Tua dependência, Deus. Que o Senhor, Deus, esteja nos ajudando, Pai, nos fortalecendo e nos dando, Senhor, esperança, Pai. Eu sei que a esperança do Senhor, Pai, é uma esperança que nunca morre. E nós, ó Deus, cremos, ó Pai, que nós estamos, Senhor, galgando, Senhor, para essa Nova Jerusalém que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Assim nós oramos agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós ficamos